Esse, com certeza, é um dos filmes mais marcantes do diretor David Fincher e que mesmo anos depois continua tendo um efeito de deixar um questionamento muito forte em quem assiste, e muito disso é por conta da forma como ele faz isso. Quer entender melhor? Fica aqui no vídeo. Garota Exemplar, filme de suspense dirigido por David Fincher e escrito por Gillian Flynn. Na história, nós acompanhamos Nick Dunne à procura da sua esposa Amy, uma escritora famosa de livros infantis que desapareceu da sua casa misteriosamente. Ele procura a polícia, mas logo se torna o principal suspeito do caso, que ao desenrolar da investigação, mostra que a relação do casal tinha muitas verdades para serem descobertas. Eu reassisti esse filme recentemente, muitos anos depois que eu assisti ele lá no lançamento, em 2014, e um dos motivos é porque naquela época eu talvez não tinha uma sensibilidade ainda para entender certas coisas do filme, até por uma questão de maturidade. E diga-se de passagem, eu não lembrava como esse filme era tão bom, principalmente porque a minha interpretação sobre ele com o tempo foi mudando durante esses anos, vocês já vão entender melhor. Outro motivo é porque aqui no elenco a gente tem a Rosamund Pike, que faz a Amy aqui, que chegou a concorrer ao Oscar em 2015 de melhor atriz por conta desse filme, e que fez também o recente Eu Me Importo, que é um filme de suspense da Netflix, que eu achei bem interessante, tem crítica aqui no canal, eu vou deixar o link aí na descrição, no comentário fixado, vai lá assistir depois. É ela quem faz a Amy, que é aqui a garota exemplar daqui da história, essa autora de livros infantis, dessa personagem dela que é justamente a garota exemplar. E tem um elemento aqui na atuação dela que é extremamente importante para a personagem, que é justamente a falta de empatia. Eu não vou dar spoiler sobre o filme, pelo menos por agora, mas mais pra frente eu vou querer comentar algumas coisas que precisam de spoilers, até porque é um filme de 2014 e muita gente já viu, né? E eu tenho certeza que tem muita opinião diferente aí sobre ele e principalmente sobre o final dele, que eu queria comentar aqui com vocês. Então, quando chegar lá na parte com spoilers, fiquem tranquilos que eu vou avisar antes, entendeu? Pode continuar vendo o vídeo. Uma coisa muito legal do Garota Exemplar, que eu gosto do roteiro dele, é como ele engana a gente da mesma forma com que os personagens ali da história também se enganam. Além da direção ser do David Fincher, que dirigiu também Seven, que é um conhecidíssimo filme de suspense aí, o roteiro aqui quem faz é a Gillian Flynn, que é a própria autora do livro com que esse filme é baseado. Então esse casamento foi perfeito para trazer uma história mega consistente aqui pra gente, tanto na parte de direção, na parte visual e de narrativa do filme, quanto também na parte do roteiro e sobre o que esse filme quer discutir, que é basicamente sobre mentiras. O filme traz pra gente essa discussão da mentira junto com a forma com que ele introduz a gente naquela história, sem saber de absolutamente nada do que aconteceu antes, só vendo a situação atual e pelo que o personagem Nick, que é interpretado aqui pelo Ben Affleck, vai contando pra gente. Só que é aí que a coisa começa a ficar meio esquisita, porque conforme a gente vai sabendo mais sobre o personagem dele, a gente vai percebendo que ele tá agindo meio estranho, que ele quer aparentar uma coisa pras pessoas, mas quando ele tá sozinho, ele age de outra forma. E aí, com o desenrolar do filme, as verdades vão vindo à tona e a gente tem uma reviravolta ali no meio do filme, que é o ponto-chave onde a nossa perspectiva sobre aquela situação toda muda, mas também continua deixando a gente com uma pulga atrás da orelha. E isso é uma coisa que eu acho incrível no roteiro aqui desse filme. É como ele, por muito tempo, entrega a verdade pra gente, mas de uma forma que traz sempre um questionamento de volta. Quem é o errado naquela situação toda? É o Nick? É a Amy? É justificável tudo aquilo que tá acontecendo com os personagens, com o que a gente sabe daquela história? O filme deixa sempre uma questão moral por trás dessa relação do casal, em que o filme vai trazendo pra gente, mostrando pra gente que, na verdade, os dois ali estão se enganando, e nisso, consequentemente, a gente também é enganado, o que deixa a jornada dele muito instigante ao ponto de, pelo menos na minha opinião, a gente não conseguir torcer pra ninguém ali, pelo menos não depois do final do filme, que é algo que eu já vou comentar daqui a pouco na parte com spoilers. Antes eu quero falar sobre a parte estética do filme, porque tem algumas coisas aqui que ajudam também nesse clima de dúvida que a gente sente durante o filme todo e que eu acho que são geniais. Uma delas é a trilha sonora. A trilha sonora desse filme foi feita por dois caras chamados Trent Reznor e Atticus Ross. Os dois já trabalharam com o David Fincher em vários outros filmes, inclusive também em Mank, que é um recente filme da Netflix aí que eu também tenho crítica aqui no
no canal, vou deixar o link aí na descrição, no comentário fixado, e também na animação Soul, da Pixar, que não é do David Fincher, mas tem uma trilha sonora que também é espetacular, também tem um vídeo no canal sobre esse filme, vai lá assistir depois. Eles fizeram uma trilha aqui para esse filme que pra mim é muito marcante, principalmente por como ela é usada no filme. Tem um pianinho ali que toca quase o tempo todo no filme e que não é uma música pesada, assim, de suspense, sabe? Que deixa o filme pra baixo, mas ela passa um sentimento estranho, um sentimento de que tem algo errado ali que ajuda no suspense psicológico aqui da trama. Inclusive, eles foram indicados ao Globo de Ouro por essa trilha sonora, o que eu achei merecidíssimo. O som do filme também é usado de uma forma muito criativa. Tenta prestar atenção nisso no filme quando você for assistir ou se você for rever. Tem uma ceninha em específico que envolve o Nick, em que a gente descobre uma informação e o personagem também, e bem naquele momento a gente ouve um choro de criança, de um bebê no caso. E isso faz total sentido com o que está acontecendo ali na cena e também com o que a gente está descobrindo naquele momento. São os detalhes muito sutis que deixam o estilo do filme muito marcante. O Ben Affleck traz uma atuação muito boa, eu acho muito interessante quando um ator tem que atuar um sentimento de mentira pra gente. Eu acredito que isso deve ser bem difícil de fazer, você conseguir fazer o público acreditar que o personagem tá mentindo é tipo uma atuação da atuação. E outra que faz isso muito bem aqui é a personagem da Rosamund Pike, que é a Amy, que traz esse mesmo sentimento pra gente, mas também acompanhado de uma sensação de dominância e de ser extremamente calculista. Mas ainda assim é uma personagem que consegue ter momentos ali de desestabilização, quando ela é pega de surpresa por alguma coisa que ela não esperava, e eu acho que isso adiciona uma camada que acaba até dando uma certa empatia pela personagem. E isso causa uma sensação muito louca, que é o que eu quero discutir agora na parte com spoilers. Então, se você por acaso ainda não viu o filme, vá assistir por favor, porque é um filme incrível, é um dos melhores do David Fincher. Mas antes, não esquece de se inscrever aqui no canal e também de curtir o vídeo para quando você assistir o filme, você voltar aqui depois e continuar vendo a parte com spoilers, beleza? Então, spoilers a partir de agora. Essa sensação muito louca que eu queria comentar é justamente essa ambiguidade moral que o filme traz pra gente, e muito disso vem da ordem com que os fatos vão sendo mostrados pra gente aqui pelo roteiro do filme. O filme abre com um plano ali onde a Amy tá deitada com a cabeça no Nick e a gente pode ouvir o que o Nick tá pensando enquanto ele passa a mão na cabeça dela, onde ele se pergunta o que será que ela tá pensando, o que será que ela tá planejando. Essa cena, ela é uma aula de cinema por si só, porque foi com ela que eu comecei a reparar uma coisa em filmes que eu sugiro para quem gosta de cinema, para quem se interessa por isso, quiser começar a fazer também, sempre repare na primeira cena de um filme e depois no final dele. Compare a cena inicial e a cena final. Aqui no Garota Exemplar, essa cena que eu citei, onde a gente vê o rosto da Amy, tem um significado muito importante sobre a discussão central do filme, sobre relações e sobre aparências, sobre como a gente não consegue saber a verdade só com o que a gente vê pelas aparências. No começo ali do filme, quando a gente tá vendo o rosto da Amy, a gente não tem nenhum julgamento sobre ela, né? A gente tá muito no papel ali do Nick, que apesar de ser o marido dela, ele não sabia o que estava acontecendo na cabeça dela, e isso demonstra muito também sobre como era a relação dos dois. Então, por a gente ainda não saber nada sobre ela, é aí que o filme vai e prega uma peça na gente, onde até a metade do filme a gente conhece a Amy pelo que o Nick fala sobre o relacionamento deles com os outros. E depois da metade do filme, a gente começa a ter mais a visão da Amy e sobre como era realmente a relação dos dois, sobre as coisas que o Nick escondia, as coisas que ele tinha feito pra ela, sobre a agressão, a traição. E é aí que a nossa percepção daquela situação toda e daqueles personagens muda. A gente fica até com uma sensação estranha de, pô, se o cara era tão ruim assim, então ele merecia tudo que ele tá tendo? A Amy tá realmente certa? E aí que a gente é pego de novo de surpresa pelo filme, quando no ato final a gente vê que a Amy na verdade é extremamente manipuladora, que o próprio Nick, apesar de ter feito muitas coisas ruins com ela, era quem estava sendo manipulado naquela relação, e que a Amy na verdade é uma sociopata. Ela não tem remorso nenhum pelo que ela tá fazendo ali com o Nick, ou até com o personagem do Daisy, que é interpretado pelo Neil Patrick Harris
lá do How I Met Your Mother, que é o cara que ela mata ali no final do filme. Você vê que ela não teme também as normas sociais que diriam pra ela que ela tá muito errada ali no que ela tá fazendo. Ela faz tudo aquilo ali pra controlar o Nick e deixar ele numa posição que, se ele quiser sair daquele relacionamento, ele é quem vai sair com a imagem ruim. Então o filme traz essa discussão que é muito interessante sobre, claro, que a Amy tá agindo de uma forma completamente errada, né? Ela tá matando um cara ali, mas ao mesmo tempo, no caminho durante o filme, ele faz a gente pensar que ela poderia realmente estar certa, de certa forma, de se vingar daquela forma. Então é uma discussão que é muito bem trazida pela ordem com que as informações vão sendo dadas aqui pelo roteiro, porque se o filme não tivesse escolhido mostrar a questão da Amy depois do Nick, a nossa interpretação do filme seria completamente diferente e ele não teria o mesmo impacto ali no final, quando a gente tem uma cena parecida com a cena que a gente viu lá no começo, com a Amy deitada com a cabeça no colo do Nick e ele fazendo as mesmas perguntas que a gente viu ali no começo, mas agora a nossa percepção sobre a Amy já está completamente diferente. Garota Exemplar é um filme incrível, é um grande filme aí da carreira do David Fincher. Eu tenho certeza que até hoje ele gera muita discussão para quem pega o filme pela primeira vez. Então deixa aí nos comentários o que você acha do filme, qual a sua interpretação dele, você concorda comigo ou se você discorda. Eu quis trazer aqui um vídeo sobre um filme mais antigo, né, que quem acompanha aqui o canal faz tempo já sabe que não é algo que eu costumo fazer. Eu geralmente comento mais sobre os lançamentos, né? Até porque são filmes que geralmente têm mais apelo e tal. Mas como vocês sempre me pediram muito, eu tô começando a trazer críticas de filmes que eu acho que valem a pena comentar aqui. Não me importa muito de se é lançamento, qual ano é. Eu só acho que se é um filme interessante, eu acho que vale a pena comentar aqui. Então eu convido também vocês a deixarem aí nos comentários sugestões de filme para comentar aqui no canal. Qual filme que vocês acham que não deveria deixar de ter uma crítica aqui no canal? Põe aí nos comentários. Esse vídeo só está sendo possível graças ao apoio de pessoas como a Cíntia Lima de Araújo, o Renan Andrade e de várias outras que apoiam o canal lá no projeto do Apoia-se. Então considere você também a se tornar um apoiador do canal. E se você ainda não conhecia, se inscreva, ative as notificações, porque tem críticas de filme aqui toda semana, e também manda o canal para seus amigos, porque isso ajuda muito o canal a crescer. E é isso.